paz do Senhor, amados. Pensa só numa situação. Alguém que você ama, um amigo do peito, está passando pela pior fase da vida. O que a gente diz numa hora dessas? Hoje, aqui no Congregador, nós vamos mergulhar de cabeça numa conversa entre amigos que, sinceramente, deu muito errado. Vamos analisar o capítulo 22 de Jó para entender essa linha fininha que separa a ajuda de uma acusação. Essa é uma pergunta que, olha, todo mundo já se fez, né? Quando alguém que a gente ama está no fundo do poço, o nosso primeiro instinto é querer ajudar. Mas achar as palavras certas, isso é um desafio. A história que a gente vai ver hoje é um exemplo perfeito. Um estudo de caso daquilo que a gente não deve fazer quando tenta consolar alguém. Bom, nossa análise começa com Elifaz, um dos amigos de Jó. E ele não chega para dar um abraço, para oferecer um ombro amigo, não. Ele chega com um bisturi na mão. Ele acha que sabe direitinho por que Jó está sofrendo. E o diagnóstico dele vira, muito rápido, um julgamento sem dó nem piedade. Olha, em vez de só ficar ali do lado em silêncio, ele faz sentir que precisa explicar a dor de Jó. Para ele, o sofrimento não é um mistério, algo para se atravessar com fé. Não, é um problema com uma causa bem clara. E na cabeça dele, essa causa está na cara. E aí está, a tese central de Elifaz. E ele não apresenta isso como uma dúvida, uma possibilidade, mas como uma pergunta retórica que devasta. Ele vai direto na jugular. Jó, você está sofrendo porque você pecou. É uma acusação direta, na lata, que dá o tom de tudo que ele vai dizer a seguir. E veja bem, Elifaz não para por aí numa acusação geral. Ele começa a detalhar, a listar pecados específicos. Ele acusa Jó de falhar num dos deveres mais sagrados daquela cultura: cuidar de quem precisa. Ele está atacando a essência do caráter de Jó. E a acusação vai ficando mais e mais pesada. Elifaz pinta um retrato de Jó como um opressor, alguém que pisa nos mais fracos. Viúvas e órfãos eram justamente as pessoas que a lei de Deus e a moralidade da época mais mandavam proteger. Acusar Jó disso era o mesmo que chamá-lo de um homem sem coração, sem temor a Deus. Então, para resumir a ópera, Elifaz monta um verdadeiro processo contra Jó. Ele fala de exploração financeira, de falta de compaixão, de abuso de poder. Na cabeça dele, essa lista de pecados justifica perfeitamente toda a tragédia que caiu sobre a vida do amigo. E é aqui que ele amarra tudo, causa e efeito. Basicamente, ele está dizendo, tá vendo, Jó? As armadilhas, o medo, essa escuridão toda, tudo isso é o resultado direto dos teus pecados. Para ele, a equação é simples, a conta fecha direitinho. Mas de onde vem essa certeza toda do Elifaz? Não é só maldade, sabe? Ele está raciocinando a partir de uma visão de mundo, uma teologia muito dura, muito rígida, que na cabeça dele não apenas explica, mas justifica a dor que Jó está sentindo. Aqui está o coração do pensamento dele, o que muitos chamam de teologia da retribuição. É um sistema bem arrumadinho, previsível. Se você obedece a Deus, a vida vai bem. Se desobedece, a casa cai. Nesse sistema não existe espaço para o sofrimento de um justo. Simplesmente não cabe. Aí o Elifaz vai além. Ele começa a descrever como os pecadores pensam basicamente, projetando essa mentalidade em Jó. Ele sugere que Jó pecou porque achou que Deus estava longe, escondido nas nuvens, sem ver o que ele fazia em segredo. É como se dissesse, você se achou esperto, mas foi pego no pulo. E aqui a gente vê o conflito de ideias bem claro. De um lado, a arrogância do ímpio, que duvida da onisciência de Deus. Do outro, a realidade na visão de Elifaz. A justiça de Deus é certa, é visível, e os justos até se alegram quando vem o castigo dos maus. Então, o ponto-chave é esse aqui, ó. Na cabeça do Elifaz não tem exceção para a regra. Se o sofrimento de Jó é gigantesco, o pecado que causou isso também tem que ser gigantesco. A possibilidade de Jó ser inocente, isso simplesmente não entra na teologia dele. Jó tinha que ter feito algo muito, muito errado. Mas olha só, o discurso não é só paulada, não. Depois desse diagnóstico brutal e dessa aula de teologia, Elifaz oferece o que ele acredita ser um caminho de esperança. Ele apresenta para Jó uma receita, um passo a passo para a restauração. E é bom a gente entender uma coisa. Do ponto de vista dele, Elifaz está sendo um ótimo amigo. Ele não está só acusando, ele está oferecendo uma solução. Ele acredita de verdade que se Jó seguir os conselhos dele, tudo vai voltar ao normal.
E ele lista os passos, né? O passo a passo da redenção. Parece um bom conselho, não parece? Se submeter a Deus, ouvir a palavra, largar o pecado, não confiar no dinheiro, ele e apresenta um plano bem claro. O problema, claro, é que tudo isso parte da ideia de que Jó é culpado. E a promessa que ele faz, nossa, é grandiosa. Diz que se Jó se arrepender, ele não vai só ter tudo de volta. Ele vai ter algo muito melhor. O próprio Deus vai ser a sua riqueza, o seu maior tesouro, valendo mais do que todo o ouro e a prata que ele já teve. E não para por aí. A lista de bênçãos é grande. A comunhão com Deus seria restaurada. A oração voltaria a ter resposta. E a capacidade de Jó de prosperar e ter sucesso na vida voltaria. É um retrato completo de restauração, espiritual e material. E essa talvez seja a promessa mais forte de todas no discurso dele, uma virada de chave completa na situação de Jó. No lugar da escuridão e da impotência, promete um futuro de clareza, de propósito e de sucesso. Então, quando a gente olha para todo o discurso, a gente vê que o conselho de Elifaz é bem estruturado, é um pacote completo. Ele identifica o problema, que para ele é o pecado, explica por que aconteceu, que seria a justiça divina, e oferece uma solução clara, o arrependimento, com promessas detalhadas. É uma tentativa lógica e sistemática de resolver o problema do sofrimento. E é isso que nos deixa com a grande questão no final, né? Ainda que talvez bem intencionado, esse conselho foi um ato de amizade ou foi de crueldade? Aplicar uma lógica tão fria e quadrada na dor tão complexa de outra pessoa, será que isso é amor? Ou é só uma forma da gente se sentir mais seguro no controle da situação? Fica aí uma reflexão para todos nós, para a próxima vez que estivermos ao lado de alguém que sofre.